Joinville cresce e dá vontade de ficar aqui. Joinville Muito boa tarde, estamos começando o 11º programa Direto ao Ponto na TV Joinville. E neste primeiro bloco nós vamos falar sobre política. Eu vou falar sobre um probleminha de relacionamento que está acontecendo dentro do PL de Joinville e também sobre o grande evento que o partido realizou. Na verdade, não foi o partido, foi mais a coligação de apoio à reeleição de Jorginho Melo, que aconteceu lá em Florianópolis na semana passada, Luciano. Pois então, sejam todos muito bem-vindos no programa número 11 do programa Direto ao Ponto, a nossa TV Joinville. Faça a sua inscrição no nosso canal e também a sua sugestão de pauta no nosso WhatsApp 47 992096141. E o doutor Adilson tem a pauta do dia, doutor Adilson. Então, estamos chegando com o Direto ao Ponto número 11. Divisão no PL de Joinville. Evento do PL e da coligação de Jorginho Melo com Flávio Bolsonaro. Adriano Silva foi o único que não vestiu a camisa do PL. E tem uma explicação, né, Adilson? Tem uma explicação. Ele é filiado ao Partido Novo e todos que lá estavam, os candidatos da majoritária, são do PL. E a grande maioria com camisa amarela e um símbolo do PL redondo aqui na camisa. A camisa do Adriano, como vocês podem perceber nessa foto, ela não tinha o símbolo do PL, era a camisa toda amarela. E ele fez um discurso elogiando a família Bolsonaro, mas só que ele não pôde declarar apoio, porque o partido dele tem um candidato à presidência, que é o ex-governador Romeu Zema de Minas Gerais. E também o partido dele tem um candidato ao Senado, o Partido Novo. Mas o que me chamou a atenção foi uma foto e um texto do deputado federal Zé Trovão. Apenas para contextualizar, todo mundo sabe no PL que ele e o Sargento Lima não se dão. Eu sei os motivos, mas não quero aqui falar, porque se trata de assuntos pessoais. E o Sargento Lima sempre foi muito ligado, sempre esteve muito próximo ao vereador William Tonesi, o mais votado de Santa Catarina, que é pré-candidato a deputado estadual. E o Zé Trovão agora conseguiu um vereador, um pré-candidato a deputado estadual, para chamar de seu, que é o vereador Brandel Júnior. E vocês podem ver aqui na foto que eles estavam lá e no texto o Zé Trovão colocou: este é o meu candidato a deputado estadual. Só que o detalhe, o Brandel Júnior não é do PL, o Brandel Júnior era do PL, saiu do partido e ingressou no Republicanos para ser pré-candidato a deputado estadual e assim está fazendo dobradinha com o Zé Trovão, que é do PL. Lembrando que o Republicanos tem como deputado federal o ex-deputado Darcy de Matos. Eu não tenho bola de cristal. Na última segunda-feira, estivemos reunidos lá na chácara do Serjão, e lá também estava o prefeito de Balneário Barra do Sul, Ademarzinho, e juntamente numa roda com o Eduardo Sesconeto, eu ponderei, justamente para justificar o porquê Adriano Silva não vestiu a camisa do PL. E fui mais longe e disse a eles que eu tenho minhas dúvidas de que Adriano Silva será o candidato a vice-governador de Jorginho Melo. Ponderei e justifiquei que o candidato a vice-governador de Jorginho pode ser Júlio Garcia, do PSD. Tudo ajeitado, tudo arrumado. Como é que fica João Rodrigues? João Rodrigues se elege como o deputado federal mais votado do estado de Santa Catarina. E Adriano vai continuar com a camisa laranja do Novo, defendendo o seu grande líder nacional, que é Zema,
e eles devem fazer uma grande dobradinha ali na frente. E numa composição, num possível segundo turno, quem é que duvida que Adriano Silva não pode ser chamado para ser um grande ministro no futuro governo? Ô Adilson, eu respeito a tua opinião, ela não é nova, você já repetiu, inclusive aqui nesse programa, e eu vou te fazer um repto. Se isso acontecer, eu venho apresentar esse programa aqui com a camisa do Internacional de Porto Alegre. Aliás, do Internacional de Porto Alegre não, do Internacional, pode ser o Internacional de Santa Maria. Não, tem que ser de Porto Alegre. Não, do Internacional. Só tem o Está consolidado, o projeto é mais adiante, o projeto já envolve 2030. Em vencendo, o Jorginho se reelegendo, o Adriano vai ser preparado para ser o candidato a governador em 2030 pela coligação PL, Novo e outros partidos menores que estão na coligação. Com devido respeito à sua opinião. Santa Catarina é o estado dos mistérios. Moisés era assessor de um vereador na cidade de Tubarão. O vereador mais votado na cidade de Tubarão chamava não sei o que, Esmeraldino. Lucas Esmeraldino. Ele queria, porque queria de qualquer forma ser candidato a senador da República. Ele não conseguiu seu intento, houve uma ruptura entre o vereador e seu assessor na Câmara de Vereadores. O que aconteceu em Santa Catarina? Moisés se elegeu governador do estado. Pela onda. Veja a onda. Mas vejamos uma coisa. Na hora de fazer a solicitação, o pedido de voto para a presidência da República, já na campanha, valendo com Jorginho Melo, eu não teria a cara de pau de pedir para Zema. Vejam bem, nós estamos aí trabalhando uma hipótese, uma suposição. O Adriano pode não ter falado aí, não ter pedido voto, sei lá o que, mas enfim, eu como vice do Jorginho Melo, escolhido a dedo, não pediria voto para o Jair Bolsonaro, ou melhor, para o Flávio Bolsonaro. Mas é uma questão de coerência partidária. Agora, falar em Adriano, posso contar uma história aqui, porque eu estou na imprensa aqui em Joinville há mais de 45 anos, e eu conheço um pouquinho da nossa história. Eu vou revelar um capítulo envolvendo Bolsonaro, pai do Adriano e a candidatura Carlos Moisés da Silva. Em 14 de dezembro, o empresário Ney Silva, pai do Adriano, foi convidado a visitar o gabinete do então deputado, 2017, dezembro, então deputado Jair Bolsonaro. E o Bolsonaro foi até lá, já tinha aquelas informações de que ele seria candidato à presidência da República, com bandeira conservadora, da direita, etc. E o empresário Ney Silva, então presidente do Laboratório Catarinense, foi até lá. Foi ele, o Tomé e o filho André. Lá eles conversaram e o Bolsonaro convidou o Ney Silva para ser presidente do Partido Patriotas aqui em Santa Catarina e ser o candidato a governador do Partido Bolsonaro, do Bolsonaro aqui em Santa Catarina. E isso não aconteceu. E eu perguntei para o Ney na época, já em 2018, por que isso não aconteceu, e ele disse, inclusive está publicado no jornal ND+, no portal ND+, que ele viajou para o exterior, final de ano, etc., e que o Bolsonaro, em janeiro do ano seguinte, mudou de partido, saiu do Patriotas e foi para o PSL, e eles nunca mais voltaram a conversar. O Ney, se fosse candidato a presidente pelo PSL em 2018, ele teria vencido, porque um desconhecido assessor de vereador de Tubarão foi eleito governador naquela onda do 17 que elegeu um monte de gente. Certamente o Ney seria governador. E o Adriano estaria capítulo da história no Novo? Essa é também uma boa pergunta. Se ele tivesse vencido, o Adriano estaria no Novo? Aí o efeito dominó. O prefeito de Joinville, ele tem sido fiel ao seu partido,
fiel à ideologia do seu partido. Ele se elegeu a primeira vez prefeito de Joinville pelo Novo, continua sendo Novo, se reelegeu com expressiva votação pelo Partido Novo e ele não vai abandonar o Zema. E ele vai armar, ele que vai arrumar o palanque para Zema vir a Santa Catarina. Isso eu não tenho dúvida. Agora, como candidato a vice de Jorginho, eu tenho minhas dúvidas, continuo tendo minhas dúvidas. Olha, eu não vou dizer que venho aqui com a camisa do Grêmio, porque não existe Grêmio lá de Santa Maria, mas eu acredito que o nosso grande jornalista mora aqui, ele vai desfilar com a camisa do Inter de Santa Maria. Porque vai ser difícil o Jorginho sustentar uma eleição, suportar uma disputa de segundo turno. Se não, ele tem que garantir no primeiro turno. Ele só garante no primeiro turno com a grande união de todos os partidos. Senão vai dar problema no segundo turno. Bom, tem um detalhe interessante que está sendo negociado lá em Minas Gerais, um acordo do Zema e do PL para que o Zema seja o candidato a vice do Flávio Bolsonaro. Eu particularmente acho que essa é a melhor solução para a direita no Brasil e também encaminhar uma vitória no primeiro turno, segundo as pesquisas. E lembrando que nessa semana sai uma pesquisa do Datafolha, uma pesquisa importante, porque de todos esses institutos, eu não concordo com essa ideia, mas estou falando porque é um fato, de todos esses institutos de pesquisa, o Datafolha é aquele que tem maior credibilidade, embora pertencendo a um grupo editorial de esquerda. E inclusive a pesquisa do Datafolha é aquele que ele apresenta aquele gráfico que ele mostra a evolução através do risquinho, né? Se está aumentando é azulzinho e verde, né? Se está caindo ele coloca vermelhinho. Eu acho que vai ter candidato a presidente que vai começar no azul e já vai aparecer no vermelhinho. Aliás, eu sou um visionário. No ano de 2015 ou 2016, Vinícius, nós tivemos lá no Zinho Batista, acho que tu vai te lembrar dessa história, e nós, no almoço, eu fiz uma enquete, porque então eu acreditava que o então deputado Jair Bolsonaro seria o futuro presidente do Brasil. Fiz uma enquete com quem estava presente conosco e perguntei: quem acredita no Bolsonaro presidente? Todos levantaram uma mão. E 2 personagens de Joinville ficavam, quando trabalhava com um deles, né? Jamais acreditaram que Bolsonaro seria presidente e desdenhavam da situação, e depois estavam de braços abertos, abraçando Bolsonaro para lá e para cá. Então, acredito também que dessa vez o Flávio vai levar essa de primeira. Ô Luciano, já que tu falou, para dar continuidade ao assunto, você veio para Joinville em que ano? 1995, dia 15 de fevereiro de 95. Para trabalhar na matriz? Na Sine Qua Non de comunicação. Quem era o diretor? Era o Ricardo? Ricardo. Pois é, Ricardo. Nós perdemos o Ricardo a semana passada. O Ricardo eu conheci, você mais do que eu ainda, uma pessoa fantástica, um paulista que veio trabalhar aqui em Joinville, se aposentou e continuou morando aqui em Joinville. Uma pessoa muito importante que trouxe muitos jornalistas aqui para a nossa cidade, através da Sine Qua Non, entre eles o cidadão joinvilense Luciano Habib Soares. Então, fechando mais um bloco, vamos lá. Vocês podem até se perguntar, mas por que fala tanto da AGIDEV? A AGIDEV é uma associação a qual sou voluntário há mais de 40 anos. A AGIDEV, ela acolhe o deficiente visual. Nós temos um problema na cidade de Joinville, que existem muitas famílias que entendem que a cegueira ainda é uma doença. Na AGIDEV, nós desmanchamos esse misticismo, nós
nós temos um projeto de acolher todos os deficientes visuais da cidade. Temos dificuldade, até em razão da resistência dos próprios familiares. Então, se você conhece um deficiente visual, dê uma ligadinha lá para a GIDEV, ou dê uma passadinha lá na rua Jornalista Hilário Miller, 236, no bairro Floresta, e conheça o que é a Associação Joinvilense para a Integração dos Deficientes Visuais. Eu digo que estou aqui no apoio da GIDEV porque é a associação que eu tenho com muito carinho. E se você pretende fazer algum brinde para agora, final do ano, ou doar lá na sua empresa, canecas, botas, camisetas, chaveiros ou cadernos, faça o orçamento, dê uma ligadinha lá para o 47-3436-3126 na AGIDEV. E gestão contábil é coisa séria. E na Ação Contabilidade, você, empresário, vai encontrar as melhores soluções para a sua empresa sair do buraco. Então, fale lá com a Ação Contabilidade, com o Diego Oliveira. Um grande abraço para o Diego. E você encontra o pessoal da Ação no 3026-8947. A gestão contábil e financeira da sua empresa num só lugar. Nós vamos ao intervalo e retornamos em seguida com o segundo bloco do programa 11º, direto ao ponto na TV. Na Favreto Mídia Exterior, enxergamos a cidade como palco de grandes histórias. Com ativos espalhados pelas principais vias, avenidas e pontos estratégicos, criamos presença real, onde a vida acontece em meio ao trânsito, à rotina, ao movimento. São empenas, outdoors, painéis digitais, telas em elevadores, gentilezas urbanas pensadas para potencializar o alcance da sua comunicação com impacto, inteligência de localização e alto padrão de entrega. Mais do que mídia, oferecemos estratégia, atendimento próximo e agilidade, com foco em resultado e visibilidade de verdade. Com o selo BioH, nossas lonas ganham um novo ciclo de vida, sendo reutilizadas por meio de um projeto de logística reversa rastreável, criativo e ambientalmente responsável. Favreto Mídia Exterior, os melhores pontos com visibilidade garantida. Muito bem, agora nós vamos entrar num assunto que vem dominando a mídia nacional e também a classe política, que é essa questão, a fronteira entre decisões do Supremo e do Congresso Nacional. Há uma polêmica muito grande e eu tenho um parecer, uma opinião sobre isso. Eu considero um absurdo, algo assim gigantesco, revoltante, que um ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, com uma canetada, uma decisão monocrática de alguém que não recebeu um voto popular, anule uma decisão do Congresso Nacional, que foi a dosimetria, o projeto da dosimetria, que derrubaram o veto do presidente. E ele, alegando, recebendo recursos do PT e desses partidos de esquerda que não conseguem vencer no Congresso, recorrem a ele e ele dá uma canetada suspendendo até a decisão do Supremo de julgar se é constitucional ou não o que foi aprovado no Congresso. Lembrando que o Congresso tem comissão de Constituição e Justiça e que passou por essa comissão. A Câmara dos Deputados, a mesma coisa, tem comissão de Constituição e Justiça para analisar
cada projeto se é constitucional ou não. E a dosimetria passou por essas duas comissões. Aliás, a dosimetria foi calculada especialmente para o pessoal do 8 de janeiro. Para os injustiçados de 8 de exatamente. janeiro. Então não tem nada a ver com o pessoal de PCC, do pessoal de Comando Vermelho, que estaria preso, que poderia ser solto. Não, foi muito calculado, foi pensado, cada letra, cada frase. Por isso que Lula vetou. Exatamente. E aí entra agora uma pessoa que, afrontando o nosso Congresso Nacional, faz com que eles, deputados, senadores e deputados, enfim, porque ninguém consegue nada contra ele, nós não precisamos, então, do Congresso, porque um homem só toma uma decisão. De suspender. Para entender esse ato monocrático, e eu acho muito desastroso, de Alexandre de Moraes, eu tenho que primeiro levantar uma questão. Está lá na nossa Constituição. Aliás, o que é lei? Lei nada mais é do que um ordenamento em que as pessoas, elas escolhem, elas optam para seguir. E elas, lógico, elas pedem para o seu representante assim promulgarem, a se redigirem lá no Congresso Nacional. Por quê? Porque o Congresso é o poder legislativo, é o poder para fazer leis. E está na Constituição que, primeiro, todo poder emana do povo. O povo elege o poder executivo, o presidente da República, o governador do estado, o prefeito na cidade. Todo poder emana do povo. O povo elege o legislativo, o Congresso Nacional, a Assembleia Legislativa, a Câmara de Vereadores. E quem elege o poder judiciário? Então, quando se diz que todo o poder emana do povo, nós temos que entender que, a partir do momento em que eu dou o meu voto para o senador, eu dei a ele o poder, a outorga, o limite, a minha vontade para ele também escolher o ministro do STF. Pronto. Então, não é direto pelo povo, então nós já temos que um poder, ele é eleito indiretamente pelo povo, que é o poder judiciário. Beleza. O povo tem vontade de leis e colocou isso tudo numa carta, que se chama Carta Magna, uma Constituição Federal. E lá no primeiro artigo, o artigo número 1, diz assim, a todos... a lei, todos são iguais perante a lei, está lá no artigo 5º. No artigo 5º, cabeça. Um adendo, doutor, um adendo. Todo poder... vai lá. Um adendo. Para uns mais, outros menos. Tá. Como é que tu tirou meu raciocínio? Todos são iguais perante a lei. Todos são iguais perante a lei. Sem distinção de credo, de cor, de isso, daquilo e parari. A lei da dosimetria passou pelo Congresso e eu acredito que, se não passou pelas comissões também de Constituição e Justiça, mas cada senador da República, cada deputado federal tem em seu gabinete um jurista, como um advogado, que ele entende de lei. E eu tenho certeza de que nenhum dos nossos congressistas, aí eu falo, nenhum dos deputados federais e nenhum dos senadores não deu o seu voto ali aprovando a lei da dosimetria sem antes ter consultado o seu departamento jurídico, claro, sem antes ter acompanhado a votação na Comissão de Constituição e Justiça das duas casas. Lógico, chegou no STF. Por uma coincidência, o sorteio caiu na mão daquele que mandou, que se diz vítima, que se diz delegado, que se diz investigador, que se diz promotor, que se diz juiz, e agora... E juiz corregedor, E agora, pior de tudo, o juiz corregedor, que é o que está administrando a pena daqueles apenados que ele aplicou a pena, que é o Alexandre de Moraes. Diante do ato de ele vetar a lei da dosimetria, alegando inconstitucionalidade, porque entende o PSOL, o PV e o PT
de que esta lei deve também contemplar o narcotráfico, os pedófilos, os homicidas, os feminicidas. Por quê? Porque ela tem que contemplar todos. Um segmento da sociedade entende que essa lei é só para o dia 8 de janeiro. Eu discordo. A partir do momento em que é uma lei, todos são iguais perante a lei, ela tem que contemplar todos. Mas, diante dessa situação, já tivemos o depoimento do Fachin, que é o presidente do STF, e ele, muito calmamente, depois de 5 anos ter proibido a polícia de atuar no Rio de Janeiro, que provocou toda essa desgraça que nós estamos vivendo hoje, ele chegou e disse assim: nós temos que separar o judiciário da lei, o judiciário do legislativo. Ontem eu estava atentamente prestando atenção nesse depoimento dele. O que ele quis dizer? Que existe uma vertente, uma corrente muito grande no STF que vai votar no colegiado contra essa medida drástica, mais uma, eu digo, desastrosa, de Alexandre de Moraes, de ter vetado essa lei da dosimetria. Bom, eu já sigo por outro caminho. O Congresso aprovou uma lei, o Lula vetou, o Congresso derrubou o veto, o presidente do Congresso promulgou a lei da dosimetria. Ponto. Os partidos de esquerda que foram derrotados entraram no Supremo Tribunal e como o Adilson já falou, o sorteio caiu no Alexandre de Moraes, alegando que a lei da dosimetria é inconstitucional. Tudo bem, o Supremo existe para analisar se a lei é constitucional ou não. O que eu contesto e considero um absurdo é ele ter suspendido a lei aprovada no Congresso até que a Corte, o Supremo, decida se a lei é constitucional ou não. O que me revolta é a suspensão, porque ele tomou essa decisão monocrática, derrubando, desmoralizando o Congresso Nacional. Pois é, mas aí também entra essa questão que o doutor Adilson falou, que houve a assessoria de todo o setor jurídico do Congresso, da Câmara, das comissões, né? E isso faz com que esses mesmos advogados, juristas, né, e pessoas afins saiam com um pensamento diferente do STF, e o STF tem que dizer que esses mesmos profissionais estão errados. Mas então tem alguma coisa errada na conjuntura constitucional, jurídica e brasileira, porque se nós temos um grupo que diz que a lei foi fundamentada, letra a letra, frase a frase, de forma correta, e tem um STF que está dizendo que isso está errado, então não preciso de profissional nenhum no Congresso, na Câmara, nas constituições. Mas onde é que nós estamos então? Alexandre de Moraes confrontou 311 deputados que votaram a favor. E assessores jurídicos. E ele, então, ele disse que ele entende mais do que 311 deputados. Enquanto nós tivermos um acadelamento, esses nossos parlamentares de rabo preso, nós vamos continuar vendo essas situações, sendo obrigado a esperar quanto tempo para o Congresso, para o STF reunir o colegiado para botar um basta, dar um final nessa barbaridade que está acontecendo lá nessa Corte de Justiça. Corte de Justiça, eu acho que é até uma ofensa para os militantes do direito, para os militantes do judiciário, porque André Mendonça vetou a delação do Varcaro. Aí eu pergunto, diante dessa afronta de Moraes, de barrar a lei da dosimetria, não é um confronto para pôr medo em André Mendonça? Até onde André Mendonça vai ter coragem de enfrentar toda essa estrutura do STF? E aqui eu vou defender o André Mendonça. A delação premiada do Varcaro é praticamente uma defesa, e ele não delatou Ciro Nogueira, cujos indícios
são grandes, e não delatou nenhum dos dois juízes do Supremo com quem ele tinha negócios. Por isso que o André Mendonça não aceitou a delação premiada do senhor Vorcaro. Mas vem aí a delação premiada do ex-presidente do BRB. E também vem mais informações dos celulares apreendidos do senhor Vorcaro e do seu cunhado, aquele lá de Minas Gerais. Vem muita novidade por aí. Mas tem entretanto, nessa questão do Mendonça, que é o advogado do Vorcaro entrar com recurso na segunda turma. E aí, da segunda turma, né, com Gilmar Mendes e companhia, derrubarem a decisão do Mendonça, que esvaziaria, então, as decisões que o Mendonça está tomando. Ou seja, tudo armado novamente para que o bandido se dê bem. Isso aqui não pode ser um país sério. Eu tenho acompanhado bastante o encaminhamento que André Mendonça, que o ministro André Mendonça, isso eu chamo de ministro, André Mendonça tem dado em suas decisões, e ele tem adquirido, ele tem ganho bastante simpatia e o apoio dos parlamentares que querem um Brasil direito. E ele não vai se curvar. Eu tenho certeza de que nós teremos novidade nos próximos dias, e tanto Gilmar, Moraes, aquele outro lá do Tayalá lá, como é que é? O Toffoli, e mais alguns ali, eles estão com a barbinha de molho, eles estão preocupados. Tanto esta ação de Moraes foi uma ação para tentar barrar o avanço desse grande homem que vai salvar o Brasil, que se chama ministro André Mendonça. Aliás, aguardamos para que, após as eleições, nós tenhamos a maioria dos senadores, né, de direita, porque não tem a mínima condição de permanecer do jeito que está. O senador de direita tem que ser senador que lute pelo Brasil. Lógico, não são só os de direita, eu acredito que de esquerda também possa existir gente honesta. Agora, o que adianta eleger uma maioria de direita no Senado, aí vem a eleição e vem as negociações para eleger o presidente do Senado, e esse presidente tem o rabo preso lá no Supremo e engaveta os pedidos de impeachment, como acontece atualmente com Alcolumbre, que, se Deus quiser, não vai se reeleger lá pelo seu Amapá. Diz que o Flávio está negociando com o PL para ter a liderança do Senado, né? Aí, a persistir esse teu pensamento, fica tudo como antes na terra de Abrantes. Bom, estamos chegando ao final do bloco ou do programa? Agora do programa. Do programa. Que passou rápido. Adilson. Eu quero agradecer mais uma vez por você estar nos acompanhando, né? E não esqueça da GDEV. Faça sua canequinha lá com a GDEV. Faça o orçamento 3436-3126. Até o próximo programa. E aqui é o Ortoprime, Dr. Marco Antônio Schroeder, ortopedista especialista em cirurgia do joelho e também na questão desportiva. Você encontra o Dr. Schroeder no 999-7309-10 em Joinville e Balneário Camboriú. E não esquecendo, pessoal, que a partir daqui 30 dias nós teremos o início do programa ao vivo com vocês. Aí nós vamos discutir o melhor dia e o melhor horário. Mas vai ser fixo, dia e horário fixo. Vai ser fixo, né? Inclusive, talvez nós estejamos aí visitando alguns amigos, né, no ao vivo aí nas empresas. E quando o Adilson não puder vir, porque tiver alguma audiência fora, convoque o irmão. Convoque o Álvaro, que fica tudo como está. Bom, muito obrigado e renovo o convite para o nosso próximo programa 12º, é isso? 12º programa. E depois o 13º. Aliás, nós vamos pular. 12º. Do segundo. O Careca da Van pula, né? Do 12 para o 14. Mas não podemos, quebrar a ordem numérica. Voltamos então até o próximo programa, se Deus quiser. Cidade viva, jeito de sorrir, Joinville.